Essa atividade ela é parte de um conjunto de pesquisas que o GENI ali, ó, o escudo feito pelo Lucas Andrietto, né? Já faz 2 anos que esse grupo está se reunindo, né? E as reuniões são sempre às sextas-feiras, finalmente. A ideia do grupo é discutir autores, grandes autores, com o objetivo de entender o argumento desses autores e não ficar derivando teorias, papers e coisas do gênero, né? Sempre nós discutimos um grande pensador, demora bastante para deglutir o sujeito, né? E quem decide o que vai ser estudado são os próprios alunos aí no curso, né, da discussão. O Thomas, que está aqui, que vai fazer a apresentação para vocês, ele defendeu o mestrado há pouco sobre esse tema, né? E eu pedi a ele para expor a temática da guerra e economia, seus vínculos, né, para que a gente possa discutir esse tema aqui com um público ampliado. Houve já uma exposição anterior, muita gente já veio nela, do professor Rodrigo Passos, sobre Clausewitz e o modo como ele estabeleceu o conceito de guerra absoluta e como esse conceito foi sendo depois derivado para as ideias de guerra total que dominam, de certa forma, a reflexão na política internacional e nas relações internacionais. O Thomas vai discutir hoje, né, como se liga a economia política no movimento geral da sociedade para a constituição das guerras modernas. Então, vou passar a palavra para o Thomas aqui e agradeço a presença de todos. Bom, obrigado, professor. Queria agradecer também a presença de todo mundo. É muito legal ver que tanta gente está interessada, né, nesse assunto bem amplo, né, de economia e guerra. Depois, acho que na parte de perguntas, seria até que alguém falasse o porquê do interesse, porque vocês estão aí, tá? Acho que seria muito interessante se tivesse um tempo para isso. Mas, enfim, queria agradecer a presença de todo mundo. Eu estou um pouco nervoso, então já peço desculpas agora, já de partida, para não receber críticas sobre isso depois. Escapou da tese, vai ficar nervoso agora? Justo. Mas, bom, qual que é o... Indo direto ao assunto aqui, quem não está conseguindo ver o PowerPoint, eu já aviso assim, eu não vou ficar preso ao PowerPoint, o PowerPoint não tem quase nada escrito, são só imagens. O PowerPoint foi uma tentativa aí de que todos os assuntos que a gente for discutir aqui não fiquem só em palavras, só em conceitos, só em ideias, e formem-se algumas imagens, quem sabe, né, eu torço para isso, do que foi o século XIX na cabeça de vocês, assim, ajude a pensar um pouco o que foi esse período. Acho que isso vai ajudar muito nas reflexões. Seria interessante se todo mundo conseguisse ver, mas não tem nenhuma grande informação ali que não vai ser dita ao longo da exposição, né? Então, antes da gente começar, assim, como tanto guerra quanto economia são temas muito amplos, acho que é interessante falar um pouco do que a gente está propondo aqui, qual o debate que a gente está propondo. É o seguinte, o século XIX é um século que, por diversos economistas ou até mesmo historiadores, é um século visto como eminentemente pacífico ou preponderantemente pacífico. Isso aparece tanto em historiadores quanto em economistas, mas muito mais nos economistas do que nos historiadores. A ideia de que o período das guerras napoleônicas, né, de 1815 até a Primeira Guerra, foi um período caracterizado pela Pax Britânica, teve poucos conflitos, poucas guerras, e isso se deveria, né, nessa análise, principalmente ao papel da Inglaterra no mundo. Como a Inglaterra era a potência hegemônica, ela conseguia influenciar o equilíbrio de poder de forma a não ocorrerem grandes guerras como ocorriam no passado, guerras recorrentes e guerras muito longas. Então, qual que é o problema
o que o nosso olhar no século XIX está propondo. A ideia é ser uma reflexão, porque a gente não está se fechando a nenhum autor específico, a gente está vindo do grupo de estudos e vindo de outras pesquisas, a gente está tentando pegar vários autores diferentes. Então é uma reflexão mesmo. Quais são os pontos centrais? Essa visão de que o século XIX foi um século eminentemente pacífico, para você chegar nela, você precisa fazer 2 recortes e ter um jeito muito específico de olhar para o que é o desenvolvimento da história. Quais são esses recortes e qual é o jeito de interpretar? Os recortes são basicamente, na questão da economia, você recortar o que se entende como econômico, o que acontece na produção. Então você recorta ali e fala, não, a economia é olhar basicamente para a produção, então você vai ver como que eram produzidas as coisas. É servidão, é escravismo, é trabalho assalariado. Da parte da técnica, as pessoas estão fazendo trabalho manual, é trabalho artesanal, é manufatura, é maquinaria, é um sistema de máquinas, que equipamentos elas estão usando para fazer esse tipo de produção. Quando você vai por esse caminho, o que acaba acontecendo? Você naturaliza as trocas internacionais. Você fala, olha, a produção está aumentando, a produtividade está aumentando, o fato de que está crescendo as trocas internacionais é uma consequência natural desse desenvolvimento da técnica e da produção, e aí você deixa de olhar para o que acontece nas trocas internacionais. Você vai chegar em uma visão sobre o século XIX. O que a gente está entendendo aqui como economia é mais amplo que isso, não é só como as coisas são produzidas, mas também como as coisas são distribuídas. Quando você entra por aí, as trocas internacionais não são uma mera decorrência do que acontece na produção, e você vai ver que o século XIX, boa parte das guerras internacionais, são por conta de problemas em como você abrir portos, como você reduzir tarifa alfandegária, como que você faz um governo se submeter a uma série de imposições que você quer colocar à administração pública daquele lugar, como as pessoas se organizam naquele lugar. Então, essa abordagem diferente que a gente vai propor nesse recorte da economia. No recorte da guerra, você tem que, para você chegar na análise que é o século pacífico, você tem que fazer, invariavelmente, uma análise eurocêntrica do que foi o século XIX. A história foi uma história basicamente da Europa, dos Estados Unidos, das relações desses países, e você tomar o que acontecia entre esses países como representativo, como o melhor indicativo possível sobre o que foi a história do mundo no século XIX. Por quê? Porque se você expande para mais que isso, você vai ver que nunca morreu tanta gente na Índia, nunca morreu tanta gente na China, boa parte por invasões europeias, o Japão invadido pelos Estados Unidos, as Filipinas invadidas pelos Estados Unidos, a África dividida pelas potências. Você vai ver que não só a partir de 1870, mas desde o começo do século XIX, uma série de países estão sofrendo invasões recorrentes das potências europeias. Então, esses dois, e a gente vai evitar isso justamente tentando olhar para o que está acontecendo em todos os lugares, né? O centro da análise é a Europa e os Estados Unidos, mas a gente está olhando para o que acontece no resto, e a ideia não é atropelar a história desses outros povos, né? Como normalmente ocorre quando você fala que a Europa é representativa de tudo. E por fim, a parte da interpretação, né? O que você tem que concluir, como que você tem que interpretar o século XIX, você tem que achar, por algum motivo, eu não sei, que a história já estava fadada a acontecer. O mundo que a gente tem hoje já estava fadado a acontecer de alguma forma, o desenvolvimento do capitalismo era inevitável, a produção do tipo capitalista era inevitável, o mercado era inevitável, tudo era inevitável, ninguém resistiu ou ninguém nem tentou, e se tentou também não foi importante, o sistema econômico foi atropelando todo mundo e a Europa foi atropelando os outros países. A gente foge dessa análise como? Tentando levar em conta as pessoas que resistiram a isso. Na apresentação, que vai tentar ser o mais breve possível para a gente ir para as questões, né, que acho que é a parte mais interessante, não vai dar para enfatizar tanto isso na dissertação. Na minha dissertação eu tentei aprofundar mais essas coisas, mas as pessoas resistiram e resistiram a todo momento, tanto dentro de cada país europeu quanto fora, movimentos camponeses, movimentos de trabalhadores operários, as mulheres resistiram, enfim, tribos africanas resistiram, os chineses resistiram, o Afeganistão ganhou todas as guerras. Enfim,
houve resistência e a história não era inevitável. Isso afeta como a gente olha para o período. Então, começando aqui, um bom jeito de começar a olhar para o século XIX desse jeito diferente é começar por um mapa da época. Esse mapa é de 1808. Para quem não consegue ver, é muito parecido com o mapa mundial de hoje, mas as fronteiras entre os países não estão muito claras, principalmente na América do Sul, na África, na Austrália, as fronteiras não são muito claras, mas as linhas gerais do que é o mapa mundial já estão todos aqui. Olhando para isso, qual é a visão equivocada de olhar para um mapa desse? Você achar que só porque os europeus conseguiam fazer um mapa desse, né? Não tinha satélite, não tinha nada, eles tiveram que passear de barco por todos esses territórios para conseguir fazer um mapa. Achar que só porque eles conseguiram fazer um mapa, eles ou já dominavam todo esse território, ou eles sequer pensavam que eles conseguiriam dominar tudo isso que eles estavam dominando. Na época isso não era encarado desse jeito, mas com o desenrolar da história, quando a gente olha para o passado, a gente acaba interpretando dessa forma. Então, como que a gente começa a olhar de outro jeito para entender, né, as transformações na guerra e na economia? A gente tem que olhar para isso aqui de uma outra forma, mais próximo de como as pessoas olhavam no período. Então, tanto a economia quanto a guerra dependem muito de como está organizada a sociedade, de como que a população está distribuída no território, se é uma população rural, se não é, se é uma montanha, se não é, se é um mar, se não é, tem rio, não tem. Tanto a economia quanto a guerra dependem da geografia, depende da organização da sociedade para ter um certo padrão. Na imagem que está ali, são simplesmente pontos distribuídos, cada pontinho seria aí por volta de 5.000 habitantes, estão jogados aí no território. Dá para perceber que tem uma parte do território que está mais concentrada e uma parte que está muito mais dispersa do que a outra, que é basicamente a relação entre o campo e a cidade. No campo, as pessoas estão dispersas, podem ser camponeses, podem ser servos, eles estão espalhados no território, grandes distâncias entre eles. Na cidade, as pessoas estão todas concentradas ali, elas se enxergam diferente, têm uma cultura própria e serviços próprios. Na figura, como não tem todo mundo vendo a figura, eu vou tentar não expor de falar como se todo mundo estivesse vendo, né? Então, aonde você verificava, invariavelmente, sempre que você verificava uma grande aglomeração de população, uma grande cidade, você acabava tendo, você vai observar um grande rio, um grande rio ou um mar, né, uma grande via navegável que vai passar por aquela cidade que forma aquela grande aglomeração de pessoas. Aí no século XIX tem o Tamisa em Londres, o Rio Sena em Paris, todas as cidades estão de alguma forma, grandes cidades estão atreladas a uma grande via navegável. Mas daria para ir mais longe, né? O Egito, 3.000 a.C., o Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, enfim, daria para apelar, mas a ideia não é essa. O que é fundamental aqui? O jeito que é organizado o campo e o jeito que é organizado a cidade, do ponto de vista econômico, economia no sentido amplo que a gente está propondo, é muito diferente. O que era o campo? Pessoas extremamente dispersas, e o produto entre essas pessoas era transportado dessa forma. Isso são imagens da época mesmo. Basicamente, o cavalo era a melhor coisa que você tinha para transportar. Boa parte dos transportes era feito por boi, na China era só boi. É um transporte extremamente lento, que depende de como está organizado, de como está organizado, né? Qual é a técnica do solo, né? Se é uma estrada, se não é, se é um pântano, se não é. Nos melhores lugares você tinha uma estrada bem feita, que você conseguia ir mais ou menos rápido, mas era extremamente lento. Um exército, Napoleão, quando vai marchar pela Europa inteira, ia ter que atravessar a Europa carregando com essas carroças aí. Não tinha nada melhor que isso para você transportar as coisas por terra. Dá para ver pela imagem que é um desenho, né? Alguém foi lá e rabiscou a imagem, fez uma pintura desenhada aí. O que era a cidade? A cidade, você tinha grandes barcos, uma tecnologia extremamente mais avançada para você passar de uma carroça para um barco com velas, que usa a força do vento, não é só força animal, que carrega toneladas e mais toneladas em cima dele. É uma diferença tecnológica brutal que já distinguia boa parte de como funcionava a economia na Europa e a economia em outros lugares. Uma tecnologia extremamente sofisticada, o marujo
Não é qualquer marujo que vai conseguir saber içar a vela nisso aqui, né? E dá pra ver, na pintura mesmo dá pra ver como é colorido. Alguém pagou muito caro para fazer uma pintura disso. Tem um ar romântico também, a forma como era organizado ali. E aqui mais ainda, isso aqui é uma pintura de 1757, o meio do século XVIII. Dá pra ver que alguém pagou realmente muito caro por isso. O tamanho dos barcos, a suntuosidade dessa técnica, né? Das grandes embarcações. É um passo gigantesco ali do cavalo e a carrocinha dele, que era o jeito que funcionava o câmbio. Dá para ver o orgulho que os britânicos, aqui no caso, né, isso aqui é Londres, tinham disso, as grandes bandeiras nos barcos, né? Enfim, a cidade era organizada de outra forma. Qual que é o ponto aqui? Essa imagem, né, do barco, que é uma grande caravela, ela não mostra pra gente só um jeito de se distribuir coisas. Esses barcos podiam distribuir coisas, mas a gente vê também 3 andares de canhões, eram 128 canhões em um barco só, e o canhão hoje a gente olha e fala, um canhão tosco e tal, mas era a melhor arma de guerra que existia na época. E eram os europeus que tinham, mas ninguém tinha. Então isso é uma unidade de transporte, mas é também uma unidade de guerra. Economia e guerra em uma coisa só. Não dá pra você falar que uma fábrica de algodão tinha canhões dentro dela, podia ser usado para atirar em outras pessoas, era um grande mecanismo de guerra. Isso é algo particular dessa unidade aqui, e era caríssimo. Um barco desses custava 50 mil libras, para você começar a aplicar numa indústria eram 400 libras, você já contratava quase 100 operários para começar uma produção de lã. Então, uma produção de tecido. Então, as escalas aqui são completamente gritantes, tanto é que todo o sistema de propriedade acionária, a bolsa de valores, girava em torno de como financiar esses grandes barcos, esses grandes sistemas. As maiores empresas do mundo eram empresas, as grandes companhias, né, de comércio. Pra vocês terem uma ideia, no começo do século XX, a maior indústria do mundo era uma indústria russa, né, de produção de metais, também estava começando um pouco de produção de automóveis, tentando copiar o Ford. Ela tinha 40 mil operários. A Companhia das Índias Orientais, no começo do século XIX, tinha 150 mil funcionários, entre burocracias de vários escalões, soldados, generais, etc. Então a escala do sistema que organizava isso aqui era gigantesca. Ele tinha que conseguir dar a volta no mundo, assegurar colônias no meio da Ásia, levava 6 meses para você chegar, era dificílimo você conseguir fazer um negócio desse funcionar. E não era só uma questão de técnica, como a gente vai ver. Então, qual que é o ponto central aqui? Se você imagina, é um raciocínio que a gente já toma quase como... a gente já toma como natural já. Por exemplo, se essa essa apresentação aqui está numa universidade pública, então ninguém pagou para ver essa apresentação, mas vamos supor que vocês tivessem que pagar para estar aqui. Aonde que estaria a pessoa que cobra? Ela não estaria aqui no meio, ela estaria na porta. Por quê? Isso aqui é muito grande, tem banheiro, as pessoas podem dar um jeito de escapar e não pagar. Ela vai estar na porta, que ela sabe que todo mundo vai passar por aí. Por uma analogia tonta, mas qual que é a ideia? Se você tem uma produção... O mundo era agrícola nessa época, quase tudo estava na agricultura. Se as pessoas estão muito espalhadas no território, você quer acumular recursos, seja para o Estado, ou seja de modo privado, você não vai tentar... O seu raciocínio inicial não vai ser, eu vou tentar dar um jeito de controlar todo mundo, fazer todo mundo aumentar a produtividade, contratar uma escala gigantesca de camponeses, etc. Você vai qual que é o mais intuitivo? Controla as vias por onde isso vai passar. Controla a alfândega, que era a base do financiamento de todos os estados, e o que vai crescer, começa a crescer na Europa no século XVIII, a Inglaterra é que mais cresce. Você faz pedágios para construir estradas, você vai taxando as mercadorias ali, o estado tarifa no pedágio e os mercadores cobram o lucro deles também no sistema de pedágio. Esses entroncamentos do sistema econômico é onde vai ser o principal foco das tensões, né? E aí, assim, quem não está conseguindo ver a imagem ali, a distribuição ali dos pontos não era arbitrária, na verdade está em cima de um mapa do século XVIII. Os pontinhos é a distribuição exata de Londres.
aquele meio da cidade era 1 milhão de habitantes, que era a população de Londres no fim do século XVIII. O rio era o rio Tâmisa, né? E a questão do pedágio, todo o sistema ali da parte que vai para o campo também funcionava daquele jeito, direitos de monopólio, né? Em cima daquilo. Então, qual que é o ponto central? Quando a gente volta para aquele mapa, o que está em disputa não é simplesmente como você conquistar tudo, mas boa parte da disputa está em como você ter o controle, se você quer, né, acumular, o Estado tentando acumular recursos e o setor privado, digamos assim, os mercadores e tal, querendo acumular riquezas, eles vão olhar para o quê? Eles vão olhar para os entroncamentos desse sistema, eles vão olhar para as grandes cidades, eles vão olhar para os portos e vão tentar ver como que eles podem fazer para se inserir nos lugares que eles ainda não estão inseridos. Então os britânicos vão fazer, no caso da Inglaterra, eles vão ir para a Índia, vão tentar negociar um jeito de acessar os portos, eles vão ir para a China tentando negociar também, oferecendo os favores, os chineses vão falar, não preciso de nada de vocês, vão embora, e vão fazer isso por mais 30, 40 anos, né, até tomarem as canhoneiras. Mas esse mundo aqui, com os limites bem recortados, não é o que as pessoas estão vendo na época. Elas estão olhando para essas coisas mais imediatas ali. Elas podiam até querer conquistar tudo, mas os meios para fazer isso não eram compatíveis com, mesmo que eles tivessem esse desejo. E aí aqui só umas figuras mesmo, para quem não está vendo. Alguns autores, principalmente que estudam geografia, né, a questão das cidades mundiais, eles organizam a economia mundial em termos de entroncamento, dessa questão dos entroncamentos, núcleos, pontos nodais do sistema de trocas internacionais, são as grandes cidades, né, as grandes metrópoles. São Paulo, por exemplo, é uma delas. Aqui seria o sistema transcontinental, lá que vai desde Gênova até Pequim, todas as principais cidades, como que é feito as trocas. Aí a outra imagem que está aqui seria só o sistema europeu, e aí já aparece Londres, Lisboa, já vão aparecendo outras cidades, como eram feitas as trocas entre esses grandes centros. E aqui, enfim, não consegui achar um autor que tivesse elaborado um mapa desse para o 19, mas aqui já seria no século 20, já aparece a Ásia, já aparece a América do Sul, aparece São Paulo, Buenos Aires, como entroncamentos também desse sistema internacional, né? Então, assim, antes da gente continuar, o que é o básico do começo do século XIX, né? E que é muito mal explicado, principalmente nos cursos de economia, a ideia do mercantilismo, e que os mercantilistas eram idiotas, não entenderam de onde vinha a riqueza. Não é que eles não entenderam de onde vinha, é que eles não estão olhando para o mundo onde já está todo o sistema internacional feito. Eles estão fazendo o sistema internacional, eles estão olhando para aquelas grandes cidades e eles estão falando, olha, nesse sistema eu tenho que acumular como? Acumular ouro, é a questão do comércio, é a questão da tarifa alfandegária, eles estão olhando para aquele mundo ali. Era uma coisa moderna e os britânicos avançam nisso mais do que qualquer outro país. Como? Principalmente organizando a dívida pública. Eles criam a dívida pública com o Banco da Inglaterra no século XVII. É o único país que desenvolve isso, enquanto Napoleão, outros países tinham, outras potências, tinham que dar um jeito de cobrar impostos das pessoas, ou dar um jeito de negociar com cada nobre para ele fazer uma doação para o exército, ou na hora de conquistar um território, eles tinham que expropriar reis e expropriar o dinheiro das pessoas que estavam lá para conseguir se financiar. O que os ingleses fazem? Eles criam a dívida pública no Banco da Inglaterra, e aí voluntariamente os grandes ricos do país davam dinheiro, financiavam o governo em troca de um juro sobre a dívida pública. Era um jeito das pessoas voluntariamente participarem do que era o centro do Estado, né? A guerra, né? E os monopólios tarifários, a coerção, né? Então, isso aí, o capítulo 24 do Marx mostra claramente, né? Ele pegou isso melhor do que ninguém, que a dívida pública era central para como funcionava esse sistema, né? Aí aqui, algumas imagens, né? Aqui uma imagem do século XVIII de uma fábrica, para quem não está vendo, é uma fábrica simples, as chaminés e tal, um desenho o formato do desenho muito parecido com o desenho dos cavalos, uma coisa simples, em preto e branco, né? A lápis, a carroça aqui puxando alguns baús aí de matérias-primas ou de produtos, não sei. Nada muito romantizado também, nada muito como símbolo de grande potência, né?
Aqui já aparece um pouco mais, aqui é uma outra imagem já de uma cidade enorme, com fábricas para todo lado, mas isso aqui não é Inglaterra, isso aqui é Alemanha, e não é o começo do século XIX, é 1880. Então, de você olhar para a indústria de um jeito mais simples, assim, tipo, é um negócio meio feio e tal, com umas chaminés, para algo mais extensivo, de, tipo, isso aqui é uma potência de progresso, a gente já está transitando do começo do século para o fim, né? Então, tentando situar aí as coisas como elas eram. Então, só voltando para a questão da cidade, aonde que vai surgir a indústria? Vai surgir justamente na Inglaterra, vai surgir na grande cidade e vai surgir acoplada com esse sistema de distribuição internacional gigantesco, baseado na marinha de guerra e tal, na dívida pública, que já estava construído. Se você quisesse exportar mercadorias, sei lá, para o Brasil, para qualquer lugar, você criava a sua fábrica, carregava ela de burrinho até um porto e um outro cara ia se dar o trabalho de levar aquilo para o outro lado do mundo. Você não tem a menor ideia de como fazer isso. Você é só um cara batendo nos seus operários ali, mandando eles trabalharem 14, 16 horas por dia. Você não tem a menor ideia de como fazer a diplomacia, como que você vai abrir um mercado. Eram pessoas diferentes responsáveis por isso, com escalas de prestígio diferentes, né? E não é à toa que, como a gente vai ver no próximo slide aqui, para quem não está conseguindo ver, né? Durante todo o século XVIII, e depois a gente vai ver mais para frente, durante todo o século XIX, a Inglaterra não conseguia acumular dinheiro pelas exportações dela. Por mais que fazia indústria, que ela era o monopólio da indústria, nas trocas internacionais ela era deficitária, ela perdia dinheiro trocando mercadorias. Aonde que ela conseguia dinheiro? Como que ela acumulava? O dinheiro entrava, o saldo, né, vinha pelo setor de serviços. Frete, juro, seguros, corretagem, era isso que era o crédito internacional, era isso que era o pilar da acumulação britânica. Cada viagem internacional que você faz para levar qualquer mercadoria, você vai ter que transportar muito mais vezes do que você vai ter que produzir. Você produz uma vez para levar a coisa de um lado para o outro, tem o caminho de ida, tem o de volta, tem como você financia o cara que está comprando, enfim. Eles ganhavam várias vezes, né, ao gerir esse sistema, enquanto a produção ali era um suporte para manter os barcos. Mantinham os barcos abastecidos e aí se você quiser manter uma marinha de guerra gigante, se elas estão transportando mercadorias de um lado para o outro, você não tem que se preocupar que você está jogando dinheiro fora. Você financia o barco com esse transporte, a marinha vai crescendo, sem que você esteja incorrendo em déficits, né? Um país que não tivesse esse sistema internacional de trocas ia ter que ficar gastando dinheiro dos impostos para manter a marinha sem fazer nada, simplesmente patrulhando, né? E não operando mesmo. Aqui a imagem que está ali, né, é da Batalha de Trafalgar, que é quando a Inglaterra destrói a marinha francesa, é do Napoleão, e aí o bloqueio continental que o Napoleão tentava fazer na Inglaterra virou o bloqueio continental da Inglaterra sobre a França. A partir daí, a França vai caminhando só para dentro do continente, e a Inglaterra vai fazer, os Rothschild, os Baring, os grandes mercadores, vão dar um jeito de inserir crédito britânico e armas britânicas para todos os inimigos do Napoleão, financiar a Rússia, financiar a Holanda, para lutar contra o Napoleão em terra, né? Porque a força da Inglaterra estava nos mares, né? E esses caras que tinham os vínculos de prestígio, esses grandes mercadores que conseguiam entrar em várias sociedades, que eram responsáveis por fazer esse tipo de troca, né? Aí, enfim, a imagem ali não dá para ver, mas é basicamente uma relação como que durante todo o século XVIII, todo o século XIX e quase metade do século XX, a relação entre juro da dívida pública e gasto com guerra é quase perfeita. Sempre que tinha uma guerra, subiam os juros da dívida pública, parava a guerra, o juro caía, e a inflação a mesma coisa. Começava a guerra, disparava a inflação, terminava a guerra, a inflação caía. Não precisaria nem fazer um modelo para você ver que a relação é direta entre uma coisa e outra, né? Aí, enfim, na imagem lá está o que acontece durante todo o XIX. A Inglaterra cada vez mais deficitária nas trocas, né, nas mercadorias dela, mesmo sendo uma potência industrial, e o setor de serviços crescendo cada vez mais, né? E aí, voltando para a questão do mapa, né, a gente vê o que era o Império Britânico. Se você pegar um livro de história qualquer de ensino médio, até alguns de faculdade,
o Império Britânico, sei lá, a Europa no ano tal, no começo do século XIX. Vai estar um monte de continentes preenchidos totalmente. Mas na verdade mesmo eram faixas do litoral que eles tinham acesso, o resto eles sabiam que existia, mas eles não ocupavam de fato. O mapa que está ali é um mapa um pouco mais realista de até onde os britânicos chegaram. Então, boa parte, se eles fizessem o mesmo mapa, só que tomando os contornos dos estados de hoje, como se fosse daquela época, ocuparia quase 25% do território do mundo, né? Mas aí, nessa parte, esse mapa, por exemplo, fica menor, né? Ajuda nesse sentido. Então qual que é o ponto? Essa questão das guerras portuárias, né, era o ponto que tinha que enfatizar nessa parte do mercantilismo, como que era fundamental você ter esse sistema de barcos, né, e como que boa parte da guerra estava centrada em torno disso. Quando que as coisas começam a mudar? Começam a mudar a partir do momento que, sem as pessoas saberem, né, completamente sem as pessoas saberem, a indústria, né, a fábrica deixa de ser só um negócio que afeta a produção de algodão, a produção de uma outra mercadoria que já existia. As pessoas já sabiam fazer tecido, não era uma novidade. Mas chega uma hora, com o crescimento das indústrias, vai crescendo demanda de carvão, vai crescendo demanda de uma série de coisas, vai pressionando o sistema de transporte cada vez mais, vira atrativo, não dá para contar a história disso, mas acaba surgindo por um desenvolvimento incremental, tal, a ferrovia. E a ferrovia é fundamentalmente diferente do resto. Normalmente as pessoas colocam a ferrovia ao lado da indústria, naquela linha histórica de quem divide e tal, fala, não, a ferrovia surge da indústria, tal, é uma decorrência disso, o que não é mentira. Mas qual que é o ponto? A ferrovia, a importância da ferrovia é muito mais próxima da importância daqueles grandes barcos do que de uma fábrica, porque ela articula o território, ela é um transporte de grande escala, ela está fundada em monopólios. Uma vez que você constrói uma, alguém não vai conseguir construir uma do lado da sua, nem teria por que ele fazer isso, aquilo já é seu, ele vai ter que fazer uma outra rota, traçar de outro jeito, parecido com as guerras por controle de rota marítima, né? Com a disputa por rotas marítimas. Então era fundamentalmente diferente, e mais que isso, a ferrovia era extremamente romântica para a época. A imagem que está ali, tem várias, só desse evento, que foi a primeira ferrovia que andou na Inglaterra, tem, sei lá, se vocês buscarem no Google, vocês vão achar 10 imagens diferentes, todas pinturas, uma mais bonita que a outra, colorida, da primeira vez que uma ferrovia entrou, e todas quase do ano que ela foi feita. Era um negócio caríssimo, financiado pelos caras lá do setor internacional, pelo grande mercador, o grande banqueiro, era caríssimo. E as pessoas adoravam ela, você chega mais rápido de um ponto ao outro. Então, como que você vai ser contra isso? Né? Um monte de gente era contra, os luditas e os aristocratas, enfim, infinitas pessoas eram contra e lutaram contra isso, né? Mas, para boa parte da sociedade, era extremamente romântico, era vendido como romântico. Aí, o que é interessante da ferrovia? Quando ela surge, as pessoas não imaginavam, mesmo a gente, se a gente pensar uma ferrovia, a gente não pensa como algo que tem a ver com a guerra. A gente fala, ferrovia, sei lá, ela transporta passageiros, ela transporta mercadorias, ela vai mais rápido. Pô, o Brasil não tem ferrovia, etc. Seria legal se tivesse trem. A gente pensa em coisas assim, muito razoável. Na época, as pessoas pensavam em coisas assim também. Legal, um jeito novo de transportar pessoas, vou chegar mais rápido no meu trabalho, na minha casa. O cara da indústria, agora eu posso transportar mais coisas, mais rápido. As pessoas estavam pensando assim também. E durante quase 15 anos, as pessoas só pensaram assim. Como que eles vão percebendo que aquilo não era só um jeito de transportar as coisas mais rápido? Quando vai surgindo conflitos, e a ferrovia vai aparecendo como algo decisivo em cada um desses conflitos. Em volta de uns 6 anos depois da primeira ferrovia, dá uma crise lá na Irlanda, um monte de protesto na Irlanda, tinha uma ferrovia lá, colocam o exército ao invés de ir por terra, entram todos os soldados no trem, um percurso que iria durar 2 dias de marcha, eles iam chegar lá cansados, eles fizeram em 4 horas, chegaram descansados, bateram em todo mundo e voltaram. E aí o primeiro-ministro fala, isso aqui é uma maravilha, né? E aí, enfim, começam subsídios do Estado para a produção de ferrovias, começa a surgir um pensamento ali, mas nessa época, principalmente na Inglaterra, era para problemas internos, da questão como que você vai sufocar alguma rebelião interna. A ferrovia tinha prioridade, quando acontecia alguma coisa, o exército tinha prioridade.
Mas elas vão se expandindo sem as pessoas terem plena consciência disso. Os primeiros caras que falaram que a ferrovia tinha aplicação militar não eram levados muito a sério. Vai levar a primeira ferrovia de 1825, 1830, né? Vai levar aí uns bons 15 anos, 20 anos para começar a levar a sério. Os caras falavam, a ferrovia é um investimento militar, ela domina o território, etc. Mas ela vai se expandindo sem as pessoas terem uma consciência clara disso. Aí ali nas imagens está os Estados Unidos em 1860, as várias linhas ferroviárias que eles vão criando, né? Vai passando por todo o território. A outra imagem aí tem que pensar como... Enfim, é mais dando ilustrações mesmo. O fundamental é Estados Unidos e Alemanha, a indústria que vai surgindo ali, ela não tem como vir apoiada no mesmo sistema de distribuição que a Inglaterra tinha. A Inglaterra era o monopólio dos mares, o monopólio da principal marinha. Eles não tinham como expandir um sistema de distribuição em larga escala indo por mar. Por onde que eles vão? Com o investimento ferroviário, as indústrias dos Estados Unidos e da Alemanha vão nascendo acopladas e crescendo junto do sistema ferroviário. Enquanto o industrial na Inglaterra produzia, levava até o porto e acabou, o industrial dos Estados Unidos e da Alemanha, ele vai crescendo a produção dele concomitantemente com o investimento ferroviário. Ele sabe aonde aquilo vai chegar, ele sabe quanto tempo leva, ele fala a mesma língua de todo mundo, do comprador, de todas as pontas da cadeia, e ele começa a conseguir planejar como que vai ser feito isso de uma forma muito mais sistemática do que a Inglaterra conseguia fazer. O que vai surgindo com o desenvolvimento dessas grandes ferrovias, né? Com essa mudança em como a economia funciona? Por pressões do próprio sistema ferroviário, nada ia mais rápido que a ferrovia. Como que você avisa outra estação que o trem está chegando? Como que você sabe que se não tem outro trem vindo na direção contrária? Ela é a coisa mais rápida que existe, nada vai mais rápido que isso, como você faz? Vão bolando uma série de jeitos mirabolantes. No começo eles colocavam 300 pessoas a cada 2 quilômetros tinha que ter 300 pessoas com uma bandeirinha para ir levantando tal, e avisando na Inglaterra, né, que o trem está vindo. Mas aí vai pressionando, fala, precisamos de comunicações mais rápidas tal. Quando surge o telégrafo, eles falam, não, isso aqui é maravilha, resolve todos os nossos problemas. Vai numa velocidade que não tem a ver com nada animal, humano, nem de qualquer combustível, vai na velocidade da eletricidade, isso aqui é a solução perfeita. O que vai surgindo na Alemanha e nos Estados Unidos, que são países continentais muito maiores que a Inglaterra, né? Eles vão começando a criar hierarquias gerenciais, burocráticas, para gerir esse sistema. Na Inglaterra, uma família conseguia gerir qualquer coisa. O industrial podia organizar a indústria por uma família, porque é um negócio... Está ali naquele território, ele vai levar até o porto, um outro cara de uma outra família vai pegar aquilo e levar até o outro lado do mundo, com base nos laços de privilégio dele, etc. Na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, a coisa é muito grande, todo mundo está falando a mesma língua. Você vai fazendo o quê? Eu preciso de alguém que simplesmente faça o trabalho dele direito, não tanto faz se é da minha família ou não, eu preciso de cada vez mais gente bem treinada. Aí vai surgir universidades atreladas a como que você gere uma empresa. A Universidade de Harvard, a Business School de Harvard, surge a partir de problemas desse sistema aí, das grandes indústrias e das grandes ferrovias, como que você contrata gente, como que você organiza as pessoas para fazer esse tipo de cálculo, né? Organizar a logística, né? O que está surgindo aí é a logística moderna do jeito que a gente entende hoje, que não existia antes também. Então, aqui a parte das imagens ali, é só as ferrovias, né, da Alemanha e dos Estados Unidos. Essa imagem que está lá é o Império Britânico e as conexões dele, né? São os vários continentes do globo, as linhas de telégrafo que eles vão passando e as principais rotas navegáveis que eles tinham controle, né? E aqui, só... Sim, para não perder a questão da guerra, né? Enquanto está acontecendo tudo isso, na forma como é organizada a economia, o que está acontecendo no mundo inteiro? Uma série de invasões sistemáticas de portos, os europeus e os americanos, indo para a Ásia, indo para a América Latina também, a Guerra do Paraguai tem barco americano indo lá, indo para outros lugares do mundo e conquistando, abrindo portos, usando as tecnologias mais avançadas que eles tinham de canhões e
canhão, comunicação, navegação, para abrir os portos para a economia deles, né? A imagem ali é da Guerra do Ópio. Um navio a vapor destrói 15 em um dia só de combate, porque vários combates no mar terminavam em empate, por incrível que pareça, porque dependendo de como estava o vento, você não conseguia girar os barcos de forma a um atacar o outro. Se o vento parava, acabou, vamos voltar outro dia, não tem como continuar a guerra e tal. Então o barco a vapor era terrível, a tecnologia era uma droga, precisava de 160 toneladas de carvão para cada 2 dias, 3 dias de funcionamento, e ele andava acho que a 8 km por hora, 10, mas o ponto é, ele andava não importa qual seja o vento, e só isso já era suficiente para destruir qualquer outra coisa em praticamente qualquer outra potência. Eles chegam na China, os chineses, eles nem tinham canhões direito, os chineses, mas com um barco ali parado no meio do rio, eles veem o negócio subindo na direção contrária do rio, sem vento, eles chamam de demônio, né? O que é isso? Tal, surgindo com um vapor de cinza bufando ali, que negócio é esse? Né? Vira o nome é demônio mesmo, navio do demônio, eles falavam. Né? É a primeira aplicação de um navio a vapor de guerra. Né? A imagem ali é quando os Estados Unidos invadem o Japão, né, o porto, aí chamava de diplomacia das canhoneiras, né? Você vai negociar com o país e você fala, é o seguinte, eu quero fazer trocas com você. Aí eles falavam, não. Aí eles colocavam uma arma em cima da mesa e falavam, eu quero fazer trocas com você. Eles falavam, não. Aí pegava os canhões, atira algumas vezes, falavam, eu quero fazer trocas com você. Aí as pessoas começavam a pensar no caso, né, falar, realmente melhor fazer trocas com ele. Essa imagem aí, quando eles celebram o acordo de trocas é lógico que é uma pintura dos Estados Unidos, né? O barco é muito maior do que ele parece muito maior do que ele realmente era. Parece que os japoneses estão felizes, né? Mas eles assinaram o acordo num barco americano, né? Não assinaram nem no próprio território. Eles tiveram que se submeter aí até o barco para assinar. E uma das coisas que os europeus cobravam dos outros era direitos de extraterritorialidade, ter um consulado ali que era tido como um território do outro país. Né? Que é o que acontecia, se porventura eles matassem alguém, um chinês, um japonês, o cara corria até a embaixada e aí pronto, não é mais da sua jurisdição, tal, sinto muito, não tem muito o que fazer, sinto sua dor, mas não vai ter muito o que fazer. Né? Era a briga do período, né? Eles estavam disputando essas coisas. A imagem que está lá são simplesmente um monte de barcos pegando fogo, mas é a rebelião de Taiping, né? O que é isso? Um chinês, como os britânicos derrubam o Império Chinês, as pessoas ficam insatisfeitas com o imperador, eles achavam que quando a China ia mal era culpa da dinastia que não trouxe sorte para a China. Né? E as pessoas já estavam extremamente satisfeitas que eles perderam a guerra, e aí um cara aparece, influenciado aí pelos missionários britânicos e americanos que foram para a China. Um cara fala que ele era o irmão de Jesus Cristo, né? Eu achava que era o filho, mas eu falei de novo, é o irmão. Ele fala que ele era o irmão de Jesus Cristo e ele mobiliza todos os insatisfeitos contra o imperador numa rebelião imensa. É a maior guerra do século XIX, morrem 20 milhões de pessoas na guerra civil na China. Mas o imperador ganha em parte porque junto com ele lutou a França e a Inglaterra. A marinha francesa e a marinha britânica derrubam, destroem todos, essa imagem é disso, né? Destroem todos os barcos dos rebeldes e dão apoio na guerra inteira ao imperador. Né? Aí, qual que é a ponte aqui com a discussão final, que a gente já estamos indo para o final, acho que mais 10, 15 minutos a gente termina. Qual que é a ponte aqui com a segunda, até agora a gente está até 1860, 1850, 1860. Qual que é a ponte com a segunda metade do século XIX, aí, de 1860 para frente, quando muda radicalmente a percepção dos europeus sobre o que era a guerra e o que tinha, como que o mundo mudou. Eles percebem, fica evidente para todo mundo, o mundo mudou, a guerra é outra, a economia é outra, as coisas funcionam de outro jeito, agora fica claro. Vai acontecer quando? Entre a Guerra da Crimeia, na Guerra da Crimeia isso já fica um pouco claro, já surge o sistema de alianças, por exemplo, na Guerra Civil Americana e na Guerra Franco-Prussiana. Por quê? O que acontece ali? Aí no caso, principalmente a Guerra Civil Americana e a Guerra Franco-Prussiana. Eles desenvolvem o rifle de repetição, que é o primórdio da metralhadora e da arma moderna, e eles vão usar o sistema de a guerra, boa parte da guerra é centrada em torno dos sistemas ferroviários. Quem conseguir gerir melhor a ferrovia,
a logística militar vai ganhar a guerra. Deixa de ser uma coisa, a habilidade do soldado, tal. Quantas pessoas você consegue mobilizar, quão boa é a sua organização da economia, seus burocratas, seus gerentes, tal, que conseguem organizar o sistema de logística da guerra. Por quê? O que vai acontecer? O que é o rifle de repetição, né? Como a gente já está no mundo da arma de fogo, fica difícil ver o impacto que algumas coisas tiveram na realidade. O rifle de repetição, por exemplo. O que era uma arma antes do rifle, antes dessas balas que a gente conhece hoje? Uma arma não era drasticamente diferente do que era, sei lá, um arco e flecha, uma besta. O arco e flecha depende totalmente da habilidade do cara. A besta, né, o crossbow lá que eles falam, você só puxa e depois você atira, né? Você já não tem que ter tantas habilidades com o arco. Você pega a história dos arqueiros ingleses, tal, que cortavam os 2 dedos deles, né? Esses dedos, né? Isso aqui é um insulto na Inglaterra até hoje, por causa dos dedos dos arqueiros, que matavam todo mundo, tal, enfim. Mas aí vem a besta, que você não precisa mais puxar a corda, você puxa antes e só atira, você não precisa treinar tanto. Depois, quando vem a arma de fogo, o que é uma arma de fogo? É um negócio, naquela época, você tinha que pôr a pólvora dentro, a bala era uma bolinha de metal, você colocava a bolinha de metal em cima, colocava as primeiras, você tinha que pôr fogo mesmo, tipo um fósforo, fazer assim, e pôr fogo na arma, e aí quando ela estoura vai uma bolinha de ferro, mais ou menos em linha reta e acerta. Durante, sei lá, 300 anos, essas armas mudaram, a tecnologia mudou, mas todas as armas tinham aquela faca na frente, né? Uma faca, quase uma espada, assim, você vê filme de história da época, filme da Guerra Civil Americana, que tem um monte, tem aquele negócio na frente. Por que tinha aquilo e a arma de hoje não tem? Porque demorava tanto para recarregar, e era um negócio tão moroso, que tinha que ter um negócio ali na frente para, enquanto está recarregando, você poder matar alguém, né? Que era muito lento. E era um negócio tosco. Depois da guerra, as pessoas iam pegando as bolinhas de metal dos corpos dos outros, tal, põe na bolsinha. E, por incrível que pareça, se chovesse, acabou a guerra também. As pessoas vão ter que se matar com as facas se começar a chover, porque molhou a pólvora, acabou. Não tem mais como atirar. E, enfim, as outras sociedades não sabiam disso. Na Guerra do Ópio, tá os britânicos matando um monte de chinês, aí de repente começa a chover, as armas começam a falhar, e eles falam, putz, já era, tinha tipo 5.000 chineses e 200 britânicos, eles já era, vão morrer todo mundo. Mas aí dá sorte de um cara, a arma dele estava debaixo de não sei aonde, ele atira num chinês, aí o chinês fica com medo, sai correndo no meio da guerra, e aí os caras são salvos, tal, ganham uma batalha importante pra caramba, porque por acaso alguém tinha uma arma seca para dar um tiro e os outros caras assustados, né? Se os chineses fossem para cima, ninguém mais ia conseguir dar um tiro. O que acontece entre esse período aí, 1850, 1860 e poucos? Os caras criam a bala moderna, como a gente entende hoje, não é mais uma bolinha que qualquer artesão consegue fazer, é um projétil mesmo, feito por uma fábrica, padronizado, com um sistema... Cada bala tem que ser igualzinha a outra para entrar na arma. Eles fazem a produção serial de armas, pela primeira vez, fábricas que vão produzir armas, uma arma é igualzinha a outra, e eles vão aprender, né, transformar em tecnologia a questão do recarregamento. Você não vai precisar mais ir com a mão ali e recarregar. Com o poder do recuo da bala, a arma já se auto-recarrega, que são as armas de hoje, né? Mas isso era novo para a época. Uma vez que eles fazem isso, o que acontece? Se você não tem uma indústria de armas, mesmo que você confisque ou tome essa arma de um outro exército, tanto faz. A bala é padronizada, você não consegue padronizar nada, você só tem produção manual. A arma também é padronizada. Você não sabe exatamente como que os caras fizeram tantas armas iguais. O sul dos Estados Unidos ganhou várias guerras, eles tinham menores generais, o norte que cria esse negócio, mas eles não tinham como produzir aquilo, replicar a tecnologia, né? Eles não sabiam como fazer. Uma vez que você cria um negócio desse, a habilidade humana necessária para fazer a guerra cai drasticamente. Que nem nenhum de nós aqui, espero, matou alguém até hoje, mas qualquer um saberia atirar uma arma. A arma do começo do 19 não necessariamente. Hoje é só pegar e fazer assim, para recarregar, você não precisa saber nada, você só atira de novo. Para a época, você tinha que ter soldados bem treinados, etc. Uma vez que você faz isso, a transição de um cidadão comum que nunca pensaria em matar ninguém para um soldado que vai para a guerra e mata um monte é muito rápida. A transição é só você convencer o cara a pegar na arma e ir.
E aí surge propaganda, mobilização em massa, vai vir todas as coisas que no século XX, XXI a gente já tá acostumado. O ponto é, uma vez que surge esse negócio, a questão de como a sociedade está organizada é muito mais importante do que qualquer outra coisa entre as potências, né? Uma hora que vai ter uma guerra entre uma potência e outra, a tecnologia vai ser parecida, mas a questão é, você consegue gerir direito essa logística militar ou não? Você tem pessoas qualificadas suficientes para fazer isso ou não? E quantas pessoas você mobiliza? Se todo mundo conseguir mobilizar igual, a questão é essa tecnologia, essa gerência, né? Aqui um canhão da Krupp, hoje a gente entra em qualquer elevador, tá lá o nome da Krupp, né? Parece um negócio bonitinho, mas a Krupp era uma indústria de aço, ferro e aço, que vai se especializar na produção de armas, né? Vai fazer os melhores canhões do mundo, eram Krupp, Canudos aqui no Brasil, só cai com canhões da Krupp, atirando, né? Com projéteis explosivos, que é um negócio novo também. Os barcos, eles disputavam atirando bolas de ferro maciças, e aí a partir desse período eles começam a atirar projéteis que vão explodir também. E aí isso é um desenvolvimento do período também. Aí a imagem que está ali é a legenda da imagem é o trem de munição germânico, né? Alemão. Que na Guerra Franco-Prussiana, enfim, a França tinha mais ferrovias do que a Alemanha, mas a gerência delas eram várias empresas privadas separadas. A Alemanha, o Estado já sabiam, né? Desde 1850 eles sabiam que a ferrovia era um empreendimento militar. O Estado alemão entra no investimento ferroviário maciçamente e eles constroem várias ferrovias, que a aplicação era defender o território. Eles começam a guerra acaba rapidamente porque os franceses se perdem, vários batalhões franceses se perdem esperando um trem ali que não chegava nunca, não sabiam como transportar uma coisa para o outro, os corpos médicos ficaram em Paris, não conseguiram chegar até a fronteira, até eles entenderem o que está acontecendo, os alemães já atropelaram a fronteira e já estão invadindo Paris. Aí esse gráfico aqui, enfim, nem vale a pena enfatizar muito. Esse é um cara, ele fez um estudo de todas as guerras do século XIX e do século XX, a partir do momento que é formado o Estado Nacional, né? Que a guerra da Alemanha com a França a ideia é formar o Estado alemão, né? E aí o cara faz um estudo de todas as guerras que teve, desde o 19 até hoje, e ele vê como que a formação do Estado Nacional está no centro da maior ocorrência de guerras. Conforme vai surgindo o Estado Nacional, vão pipocando cada vez mais guerras no mundo, guerras civis e guerras interestados, né? Aí, como não está todo mundo vendo, eu não vou enfatizar tanto essa parte, também já está dando a hora aqui. Aí, assim, a ponte para terminar aqui é o quê? Uma vez que as pessoas já estão se concentrando nas cidades, está tendo urbanização, está tendo o desenvolvimento da indústria, a técnica industrial europeia está cada vez mais avançada, assim, mais produtiva, mais sofisticada. As armas cada vez melhores e cada vez menos as outras sociedades têm alguma chance de resistir ao tipo de tecnologia que eles têm. Ganha força cada vez mais ideias racistas, ideias de superioridade nacional. A eugenia, que já era uma tendência desde 1820, vai crescendo cada vez mais. E isso é difundido para a população de várias formas diferentes. Tem uma autora que chama Annie McClintock, tem um livro que chama Coro Imperial, que ela mostra como a instituição do museu, por exemplo, foi fundamental para você difundir essas ideias. Os europeus iam lá na África, pegavam uma mulher negra, um homem negro, levavam, faziam uma exposição com ele, apontavam assim, falando, olha isso aqui e tal, como é mais primitivo, e mostravam para as classes médias como que o europeu era superior, baseado em analogias do negro com o mundo animal, coisas assim. Aí produziam esse tipo de imagem aqui, que é o grego, né, que era o símbolo da civilização mesmo naquela época, um homem grego, um negro e um macaco embaixo. Eles produziam isso nesse período, difundiam para as pessoas e faziam, enfim, era o pensamento da época, né? Eles difundiam isso abertamente, mesmo depois sendo tudo refutado. Darwin, por exemplo, não concordava com essas coisas. O social-darwinismo é um negócio que o Spencer cria, outros caras criam. Darwin mesmo, para a dissertação, achei uma carta dele, que ele vem ao Brasil. Ele fala, esses portugueses aqui, com caras de assassino, franzinos e tal, nunca viu... como é que era? Eu não lembro exatamente, para detalhes eu tenho memória fraca. Mas
Mas ele chega uma hora que ele fala, ele está recebendo notícias que foi abolida a escravidão na Inglaterra, e ele fala, por aqui isso não aconteceu, falavam para mim quando eu viesse para cá, eu ia mudar de ideia sobre a escravidão, mas depois que eu vi os portugueses assassinos e tal, e vi o negro, né, vi como é o negro, eu só reforço o meu sentimento anti-escravidão e gostaria muito que acontecesse aqui, como ocorreu no Haiti. Ele termina assim, né? Então, o Darwin não criou isso, ele falou isso explicitamente, né? Não me surpreenderia se acontecesse aqui o mesmo que no Haiti, gostaria muito que acontecesse. Mas, enfim, enquanto está acontecendo tudo isso, como que isso é pintado na Europa? Porque uma coisa é o que está acontecendo, não quer dizer que as pessoas viam, não quer dizer que era isso que chegava a elas. O jeito que todo esse desenvolvimento de guerra, essa indústria militar, essa grande violência que ia se espalhando, como que ela chegava para as pessoas, né? Chegava, por exemplo, em pinturas, né, cartoons, imagens como essa aqui. Para quem não está vendo, está uma mulher grega vestida de branco, que era o jeito de retratar qualquer império na época, era assim praticamente. Qualquer império europeu, né? Atacando um conjunto de negros aí, que estão assistindo uma bandeira chamada barbarismo e os brancos com uma bandeira escrito civilização, né? Aí aqui a face, essas imagens seriam interessantes se desse para ver, porque a ideia era mais formar uma imagem do período mesmo. A imagem que está ali é um quadro feito em 1875 na Índia, que é quando tem a grande fome da Índia, morrem mais de 10 milhões de indianos. Enquanto está chegando essas visões aí do homem branco, etc., o que acontecia, por exemplo, na Índia? Teve uma crise de fome, ou melhor, teve um período de grande produção agrícola, de 72 a 75. Como era uma colônia britânica, boa parte do produto dali foi desviado para exportação. Alguns administradores britânicos falavam, isso aí é errado, tal, aqui tem os ciclos agrícolas, se exportar demais disso, na hora que der fome vai dar problema. Alguns caras perceberam isso, tentaram defender, mas foi exportado do mesmo jeito. Quando vem a crise de fome, por causa do El Niño e tal, uma crise terrível, não tem comida para as pessoas e vão morrer mais de 10 milhões de indianos. Os britânicos fazem campos de concentração, não chamava campo de concentração, mas fazem campos de trabalho forçado para as pessoas trabalharem pela própria comida. Aí trabalhavam 16 horas debaixo do sol e no fim do dia ganhavam metade, um terço do que seria uma refeição, e aí as pessoas iam morrendo durante o trabalho sistematicamente, né? Como que isso chegava nos outros países? Aqui a imagem de 1877, durante essa crise de fome, já tinham morrido milhões e milhões de indianos, fazem um quadro que está tendo conflito na Índia, né? Parte da administração dos indianos que davam apoio ao Império Britânico começa a entrar em conflito ali. O de Israel, que era o imperialista da época e tal, ele fala, vamos coroar a princesa Vitória imperatriz da Índia, para firmar o laço com eles verem que a gente está preocupado com eles. Eles celebram um banquete para 60 mil pessoas e criam um perímetro de 16 quilômetros em torno do banquete, onde nenhum pobre poderia ser alimentado, para evitar que tivesse alguma revolta, algum protesto e tal, e fazem esse quadro muito bonito da celebração aí, enquanto está milhões morrendo lá, né? A expansão para a África, a imagem ali é um europeu atrás de uma metralhadora e do lado um negro com um rifle na mão, né? Como que os europeus invadiram a África? Primeiro, eles já podiam ter o sonho de invadir a África inteira. Antes, eles não tinham como ter. Primeiro, tinha um monte de doença, eles não atingiam o território inteiro. Com a ferrovia, qualquer parte do território do mundo passa a ser possível de ser apropriado. Você não está circunscrito mais às vias fluviais. Você pode ir avançando pelo território com a construção ferroviária. Então, os sonhos dos mapas lá de divisão do mundo eles começam a achar que isso pode virar realidade e vão se expandindo. Como que eles entram na África? Porque a resistência na África era muito forte. Eles fazem uma aliança com alguma tribo africana, entregam rifles, sei lá, 1000 rifles, para ter o controle de alguma parte do território. Eles vendiam o rifle simples, aquele rifle tosco, não de repetição, e ficavam com as metralhadoras para eles, porque eles sabiam que o rifle era suficiente para matar qualquer outra tribo da África, ou essa tribo escolhida ajudaria a matar todas as outras, e se ela tentasse fazer alguma coisa contra eles, eles tinham metralhadora e é impossível vencer da metralhadora com outro tipo de arma, né? Nessa época aí.
eles fazem esse tipo de coisa para saquear, enfim, eles nem conseguem saquear tanto assim, saqueiam, mas nem tanto, mas dizimar mesmo, tentar se apropriar da maior parte do território possível, né? Aí o mapa ali é o valor comparativo, um mapa da época, né? 1891, valor comparativo dos territórios africanos. Aí você vê os que valem mais é o canal de Suez, o Egito lá em cima, e a África do Sul lá embaixo, que é os diamantes. A África do Sul tinha os diamantes, e era a ponte. Quem não conseguia passar pelo canal de Suez tinha que passar por lá. Então a importância geopolítica dos dois territórios e a questão dos diamantes, né, como centrais aí. Como que isso aparecia? Esse aí é uma imagem, uma gravura do Cecil Rhodes, que era um britânico da África do Sul, que ele tinha o projeto de fazer a ferrovia Cabo Cairo. Ia sair do Egito, atravessar todo o Rio Nilo, passar pelo Congo e chegar até a África do Sul, cruzar de norte a sul a ferrovia. E aí as outras potências europeias não queriam que isso acontecesse de jeito nenhum, porque uma vez que foi criada a ferrovia, o território ia ser britânico. Então boa parte dos conflitos que vão até a Primeira Guerra tem relação com esses projetos ferroviários. Os alemães queriam fazer indo da esquerda para a direita, e os britânicos eram contra também, porque impedir eles de fazer essa aqui. Enfim, aí eles vão disputando por coisas que não existem, né? Existe o projeto, são projeções, né? Existe o projeto da ferrovia de um lado, um projeto de outro, e eles se matam sistematicamente por algo que nem existe ainda e que nunca foi feito, né? Até hoje não foi feito. Aqui uma imagem terrível da Guerra dos Boeres, né? na África do Sul. Questão da propaganda, né? Você tem que vender a ideia de que a guerra é justa, de que a invasão é justa. A imagem que está ali é de uma criança de 7 anos, né? Que foi tirada durante a Guerra dos Boeres. Como que isso apareceu na Europa? Foi falado que essa criança que está aí, uma criança extremamente magra, até ela morreu pouco tempo depois dessa foto, que essa criança era o jeito que os sul-africanos criavam as crianças. Olha o que as mães de lá fazem com a criança. Depois passa muito tempo da história, tá? Os historiadores revisitam os fatos, vão ver o que realmente aconteceu, que na verdade essa criança estava há 2 meses num campo de concentração britânico, e o nome era campo de concentração. A professora Lígia chamou a atenção que os britânicos fundaram esse nome, né? Campo de concentração. 120 mil crianças, mulheres e homens ficavam nesses campos. E aí ele estava 2 meses lá, tiraram essa foto. Quem tirou essa foto foi o Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock, pra você ter uma ideia. E ele apoiava o que estava acontecendo na África, e ele foi lá falar que a criança estava sendo criada pela mãe quando ela estava assim, quando na verdade ela estava no campo de concentração morrendo de fome, né? Como vários outros morreram. E aqui, como foi vendido o fim da Guerra dos Boeres na Inglaterra, né? Uma mulher branca, grega, o cara da República do Transvaal ali, que era quem fez a guerra com a Inglaterra, ajoelhado diante dela como, obrigado, tal, agora somos todos um só, né? Mas enfim. Aqui a invasão dos Estados Unidos nas Filipinas, matam 700 mil filipinos, já era um movimento contrário ao imperialismo americano desde aí, né? Enfim, mas mostrando a imagem, como que era vendido. Os Estados Unidos, a legenda, que é uma águia pegando boa parte do mundo, que os Estados Unidos avançam em direção à Ásia, né? Por isso que parece que eles não participaram do imperialismo, mas é porque eles foram para o outro lado, né? Não para a Europa. Aí uma águia com as asas pegando desde as Filipinas até a outra ponta dos Estados Unidos, e falando, a legenda embaixo é 10 mil milhas de ponta a ponta, né? Como grande orgulho da ideia do nacionalismo, né? Forte aí. Enfim, eu vou passar por essa aqui é uma charge crítica à invasão dos Estados Unidos na Filipinas, né? E aqui um desenho de como acontecia na prática, né? Tá um homem branco num canhão apontando para frente, várias pessoas carregando. A legenda embaixo é o agente de avanço da civilização moderna. É a legenda. E não era uma charge de humor, era uma charge da época. Aqui o genocídio da Alemanha das tribos Herero e Namako em 1905 e tal. Eles jogam todo mundo para o deserto, cercam com metralhadoras e esperam as pessoas morrer de sede, né? E fazem um campo de concentração para quem sobrou também. O Congo belga, né? Morrem mais de 10 milhões de africanos nesse período para praticamente nada. O rei Leopoldo era um psicopata praticamente.
era para a extração principal do Congo, era o óleo de palma, uma das principais, né? Mas, não, desculpa, o óleo de palma é na Nigéria. É a borracha, mas o que a Bélgica ganhava com isso era muito pouco, era uma questão de extermínio mesmo. E aqui o Tintin, um gibi do Tintin, em 1931, Tintin vai ao Congo, um gibi belga, né? Tá lá o Tintin andando e um negro no banco de passageiro, como se ele estivesse feliz com os belgas ali, né? Aí outra imagem, os americanos contra os chineses, né? Os chineses com a bandeirinha 400 milhões de bárbaros, e os americanos com um carrinho escrito Progresso e um canhão na frente, né? E aí, nesse período começa, junto com essas ideias de superioridade nacional, superioridade racial, começa a xenofobia também. Isso é uma coisa que não foi falado muito aqui, mas por falta de tempo, quase todas as guerras pressupõem uma campanha de ódio. É muito difícil você convencer as pessoas a apoiarem uma guerra ou irem para a guerra sem que elas odeiem de alguma forma o inimigo deles. A desumanização do inimigo, você tentar encaixar ele num estereótipo, tentar reduzir a humanidade dele, é uma tática sistemática de guerra, de discurso de ódio que existe desde muito tempo, né? No século XIX, por exemplo, embora tivesse muitas críticas ao capitalismo, boa parte das críticas que faziam ao domínio do dinheiro eram críticas aos judeus, porque associavam o judeu com a questão do dinheiro e falavam que aquilo era perverso e tal. Aqui é uma imagem do ódio americano aos chineses, né? Equivalendo o chinês a um burro, e falando que eles têm que sair de lá, né? A imigração chinesa foi super importante para os Estados Unidos, mas enfim. Aí aqui eu não vou passar por esses gráficos por questão de tempo, mas mais para terminar, chegando na Primeira Guerra. Ali está um mapa da divisão do mundo nos contornos da Primeira Guerra. Ao contrário do começo do século, quando as guerras eram guerras portuárias, principalmente, invasões de portos e o domínio dos europeus, né? E de várias outras populações era circunscrito às vias fluviais, aos mares. Nesse mapa aqui já não. Embora ainda a maior parte estivesse circunscrita a mares, etc., em vários países já não era assim. E o mais importante, nas projeções das elites da época, tanto elites econômicas quanto elites governamentais, não era assim que as coisas funcionavam. Qualquer território podia ser alcançado, qualquer território podia ser dominado, uma vez dominado o território, qualquer território poderia ser assegurado diante da população local com as metralhadoras, né? Então, o sonho, né, o sonho da grande potência, o sonho de conquistar tudo, viram de fato uma realidade presente, assim, no jeito que as coisas funcionavam. E boa parte das tensões entre as potências nesse período é em torno dessas projeções de poder. Os russos e os britânicos disputando o Afeganistão, que até hoje os britânicos tentam invadir 3 vezes, perdem todas. Até hoje não conseguiram conquistar o negócio direito. Uma série de disputas irracionais, daria para fazer uma lista enorme de conflitos que morreu gente a troco de absolutamente nada, mas que geravam insatisfações entre as potências, porque era imaginado que uma vez que você perder um território, você pode ter perdido para sempre, você não sabe qual é a riqueza que vai estar ali. Enfim, eles disputavam nessa escala, né? Qual que é o problema? Uma vez que você entra nessa escala, fica muito mais difícil você negociar. Como que você vai fazer uma diplomacia onde ninguém quer perder nada nunca, quando tem uma imprensa nacional fortíssima, que uma vez que um país perde um território vai ser encarado como decadência nacional, como estamos perdendo força, você começa a ficar restringido por esse tipo de coisa, e uma mídia, ou outra parte das pessoas extremamente nacionalistas, xenófobas, falando tem que invadir mesmo, tem que defender o orgulho, etc. Então, isso começa a explodir. São grandes, o que a gente viu, né? São grandes sistemas de controle, desde a ferrovia, né? Hierarquias, impessoal, etc., que acabam criando um sistema que não tem ninguém no controle desse negócio. Cada um acha que tem um controle total sobre o que está fazendo, mas na prática, um monte de gente disputando projeções com um potencial aí de causar guerra entre os países. E aí aqui algumas imagens do período, o melhor barco britânico da época, eles mantinham a superioridade naval até o fim do século XIX. Então, a causa mesmo do conflito, muita gente fala, foi a produção naval alemã que gerou o conflito, mas não é tanto assim. A superioridade naval
britânica era gigantesca, boa parte, embora existissem discursos que falassem isso, boa parte era uma grande paranoia das pessoas. Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, os alemães tinham 5 navios de guerra de última geração, igual esse que está na imagem, os destroyers, né, muito parecido com os de hoje. Os britânicos tinham mais de 30, e 60% de toda a frota naval britânica, que eram 30 mil barcos, eram barcos a vapor de guerra, enquanto a frota naval alemã eram 6 mil barcos e só 30% a vapor, alguma coisa assim. Então não tinha comparação nenhuma, mas a questão são as projeções, né? Potencialmente eles podem vir a produzir mais barcos e fazer tal coisa. E o sistema de alianças, né, que vai juntando os países e fazendo mais tensões ainda. Aí a imagem ali é um cavalo e um ser humano com uma máscara de gás, né? A partir daquele período de 1860, nunca mais vai acontecer a ingenuidade que aconteceu com a ferrovia, de fazer um grande desenvolvimento tecnológico e demorar um tempão para entenderem que aquilo tinha aplicação militar. Dali para frente, indústria química já nasce atrelada a gastos militares. A questão da biologia já vai aparecer atrelado com guerra biológica, como que você dissemina bactérias, etc. O avião já nasce como uma arma de guerra também. Dali para frente, o satélite, dali para frente as tecnologias já vão estar sempre atreladas de alguma forma ao setor militar, e essa disputa tecnológica dos exércitos vira recorrente também, né? Aqui é uma arma da Krupp, de 1914. Enfim, eles colocaram um canhão imenso numa ferrovia, do lado ali, tá uma pessoa do lado da bala que atirava. A bala tinha quase 3 metros de altura, 2,8 metros de altura, tinha bala, e a ideia era tinha um nome, essa arma tinha um apelido que era para abrir o fronte francês, né? Eles iam pôr ela no trilho e ela ia abrir o caminho, tinha um nome bem interessante, assim, mas eu não lembro. E aqui, só para marcar, tem um filme que chama, acho que é War Horse, de 2011, eu acho que é War Horse, um cavalo de guerra, né? Eu acho que é o nome. E aí tem essa cena aqui, é um trechinho de 2 minutos só. Vou até adiantar aqui um pouco. Não tem como adiantar isso. Enfim, não consegui adiantar, mas vale a pena ver aí. Quem quiser vir pra cá, não sei se dá pra ver. Dá pra ver? São os britânicos na cavalaria e os alemães na defesa.
Bom, como o filme é sobre o cavalo, acontece no final. Ainda bem que o cavalo vive. O filme é sobre Matasse o cavalo. cavalo, Assim. Aí a coisa ia ficar feia. Aí a coisa ia ficar feia. Mas, enfim, aí... Por que esse vídeo, né? Porque a Primeira Guerra foi fundamentalmente imprevisível. Os caras estavam trabalhando... Como que eles estavam se expandindo no mundo inteiro? Uma guerra extremamente assimétrica, que eles tinham praticamente certeza que eles iam ganhar sempre, que eles encontrassem, eles perdem várias vezes, mas eles tinham quase certeza que eles iam ganhar sempre. Tem até uma frase de um autor, de um cara famoso na época, que ele fala: aconteça o que acontecer, nós temos a metralhadora Maxim e eles não têm. O cara fala isso e é... Não, é o Capitão Sangue, num livro de literatura famoso. O nome do cara é Capitão Sangue. Então era o jeito... Até então eles só tinham visto isso, guerras assimétricas, se eles aplicavam a tecnologia assim. Cada potência ali achava que podia ganhar a guerra, que poderia haver um vitorioso na guerra, né? E o que acontece? Na hora que começa a guerra, e a metralhadora é colocada de frente para a metralhadora, cava-se a trincheira, a guerra não vai para lugar nenhum e vira um grande moedor de pessoas, cada vez mais, arregimentando cada vez mais pessoas para ir lá e morrer, simplesmente ser massacrado a troco de nada. Você ter que, se correndo com um cavalo aconteceu isso, você imagina o que era você correr sem o cavalo, vai você ali diante de uma fileira de metralhadoras. Era uma guerra para ver quem conseguia continuar abastecendo bala e gente até desgastar economicamente o outro, né? Era uma guerra de economias, né? Por mais que desenvolveu a técnica militar, na hora da porrada eram guerras de economias. Quantas pessoas sua população topa morrer até você desistir e quantas suas fábricas vão conseguir produzir bala, produzir metralhadora e ir suprindo o fronte de batalha, né? Organização das ferrovias e tal. Aí aqui só algumas propagandas, né? Esse aqui eu tinha colocado lá no evento do Facebook, né? Você compra títulos de guerra, nós fazemos o resto. Uma propaganda britânica, né? Para incentivar as pessoas a comprarem títulos da dívida pública e financiar o esforço de guerra. Então, você não precisava estar indo para o front para participar da guerra. É a guerra total, que a gente discutiu lá com o Clausewitz, quem pôde participar no outro evento. Aqui outro cartaz de paranoia, né? Para prevenir isso, compre certificados de investimento na guerra, né? Agora. E aí tá uns alemães dando chicotada em trabalhadores britânicos no ambiente de uma fábrica e tal. Aqui um pôster do Serviço Nacional, né? Todo o esforço da Primeira Guerra só foi possível porque com hierarquias gerenciais, o conhecimento econômico bem organizado, como que você gere as coisas, você conseguia rapidamente pôr todos os homens para morrer na trincheira e colocar as mulheres para substituir eles nas fábricas, né? E tocar a produção. Depois da Primeira Guerra, o movimento feminista ganha muito vapor. Por quê? Porque elas participaram da indústria e falaram: eu sou tão competente quanto qualquer homem, eu quero meus direitos mesmo, né? No século XIX tem grandes lutas feministas também, mas depois as conquistas mais fortes vêm depois da Primeira Guerra, quando as mulheres substituem os homens no esforço, né? Quem está de fora é você, tipo, como se fosse uma maravilha participar, né? E o cara britânico ali apontando. Aqui um cartaz da Alemanha, né? O estereótipo do ariano alemão, né? O loiro, de olho azul e tal, com uma mulher loira nos braços, falando: empréstimos de guerra ajudam os guardiões da sua felicidade. Não sei se a gente viu um pouco do século XIX, a felicidade, enfim, guardiões da felicidade, todo mundo fazendo uma guerra por interesses que eles nem conhecem, em nome de pessoas que nunca defenderiam eles, né? É basicamente isso que estava acontecendo, mas vira. 85 milhões de americanos detêm títulos de guerra, né? Aí está a Estátua da Liberdade com a tocha e um punho com dinheiro na mão, que aí você vê, tipo, a sociedade inteira participa da guerra de alguma forma. 85 milhões têm títulos de guerra. Hoje o título de guerra chama título da dívida pública e serve para várias coisas, também para a guerra, né? Enfim, aí só para a imagem final aí é o mundo em 2014, a gente discutiu a questão do território, como que a questão dos mapas, como que a organização era muito diferente. Essa é uma imagem da NASA, tirada do espaço, já pressupõe tecnologia de levar as coisas para o espaço, tirar uma foto em HD, pôr na internet, etc. Enfim. Mas além disso, você vê uma foto das Américas e aí você vê os Estados Unidos, à noite, né? A iluminação dos Estados Unidos, né? O que antes a gente tinha vias fluviais e ferrovias para você ver o avanço das coisas.
Hoje é muito mais fácil, tira uma foto do mundo e vê onde estão as luzes, né? O território nacional inteiro quase permeado pela energia elétrica. Você olha para a América do Sul, quase tudo escuro, alguns pontinhos ali que São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e o resto uma escuridão. Qual que é a provocação aqui? Não adianta ficar olhando para os limites políticos e achar que dá para você comparar uma coisa com a outra, né? A organização da sociedade que está por trás que deve ser o objeto de reflexão, né? Mas é isso aí, pessoal, a apresentação era essa. Espero que vocês tenham gostado e vamos para as perguntas. Bom, agora abrir para as questões, né?